Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 11 a 13. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir o estudo de 1 Coríntios 13, dos versículos 11 a 13. O versículo 11 diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Meus amados irmãos, vejam como Paulo, de forma sutil e inteligente, confronta os irmãos da igreja de Corinto a amadurecerem espiritualmente, a abandonarem o seu velho eu, no caso o menino, para se tornarem uma nova criatura, o homem. Paulo está sim aplicando o conceito evolutivo fisiológico para exemplificar de forma simples que o ser humano precisa evoluir. Vejam, meus irmãos, que a mensagem de Paulo veio para edificar a igreja, tanto de Corinto naquela época, como todas as demais que vieram posteriormente e receberam essa mensagem. Quero aproveitar esse momento de estudo, já que estamos concluindo mais esse capítulo, e trazer um exemplo prático, para que todos possam refletir e chegar às suas próprias conclusões. Paulo, originalmente, escreveu essa carta em grego. Mas por que ele escreveu essa carta em grego? Será porque a igreja de Corinto era na Grécia? E o idioma falado pela maioria das pessoas naquela cidade era o grego? Imaginem vocês se Paulo tivesse escrito essa carta em português do Brasil. Será que a mensagem seria entendida na igreja de Corinto? Será que a mensagem em português iria edificar a vida da igreja em Corinto, se eles não entendessem nada do que Paulo está falando? Mas então, por que Paulo não usou seu dom de línguas estranhas, a língua dos anjos, para escrever a carta? Pois se trataria de um idioma universal e todos entenderiam. Irmãos, eu estou aqui criando uma série de questionamentos e situações que direcionam vocês a refletirem sobre a importância dos dons espirituais. O dom mais comum encontrado nas igrejas aqui no Brasil em 2026 é esse tal dom de línguas estranhas. E muito estranhas, bota estranhas nisso. Ninguém entende absolutamente nada. Ninguém recebe a mensagem. E, consequentemente, não edifica a vida da igreja. E mesmo assim, um monte de fiéis ficam dando glórias a Deus por essa expressão. Lembram quando estudamos sobre os propósitos dos dons espirituais? Se o dom não está cumprindo o propósito, que nesse caso é transmitir a mensagem para a edificação, então não é dom de Deus. Os capítulos 12 e 13 de 1 Coríntios tratam exatamente sobre os dons espirituais. Leia na sua Bíblia. Assista novamente os estudos e tire suas próprias conclusões. É chegada a hora de amadurecer, meus irmãos, assim como o apóstolo disse nesse versículo: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Muitas vezes, meus irmãos, o entendimento da mensagem transmitida na Bíblia
é complexo e vai muito além da leitura literal das palavras. Esse versículo contrasta a compreensão parcial e obscura que temos de Deus e da eternidade agora, com a clareza perfeita de face a face no futuro, onde conheceremos plenamente, assim como somos conhecidos por Ele, por Deus. Quando Paulo cita como em espelho obscuramente, devemos remeter ao objeto espelho daquela época. Certamente o espelho daquela época é muito diferente do que temos hoje aqui no Brasil, por exemplo, em 2026. Naquela época, espelhos eram pedaços de metal polido. Vou trazer aqui um exemplo bem conhecido, onde um cara chamado Jesus, que explica a seus discípulos por que falava através de parábolas. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz assim, Ele lhes respondeu, Ele é Jesus. A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Jesus explica aos discípulos que o mistério do reino de Deus é revelado a eles, mas para os que estão de fora, ou seja, aqueles que rejeitaram a sua mensagem, a verdade é escondida em parábolas. Esta expressão não indica que Deus deseja a perdição, mas é um juízo de Deus sobre a obstinação e a recusa contínua em crer. O objetivo dessa abordagem era separar os discípulos sinceros dos curiosos ou hostis, protegendo os ensinamentos divinos. Eu quero trazer para vocês aqui um exemplo que eu sempre cito quando estamos conversando com os irmãos sobre a palavra de Deus, sobre o nosso futuro, sobre o destino. Eu sempre digo o seguinte: imagine que você morreu. Quando nós morrermos, todos seremos julgados. Então imagina que tem uma fila. Aí chega o desavisado que não cria em nada. Ele chega lá, imagina aquela cena de desenho, né? O corpo está lá deitado no chão e a alma subindo para o céu. Quando o cara chega, encontra uma fila. Ele chega lá na fila e fala assim: viu? Mas o que é essa fila aqui? Ah, não, aqui é o julgamento. Mas que julgamento? Ele fala: é o juízo de Deus. E o cara fala assim: rapaz, então era verdade? E aí o cara que estava na fila responde: lógico que era verdade. Você não leu as escrituras? Você não viu o que Deus deixou escrito para nós nos prepararmos para esse momento? Enfim, vocês já entenderam o exemplo, né? Vamos continuar aqui, versículo 13. Agora, pois, permanece. Veja o que aqui é Paulo, tá? Conclusão do capítulo 13, versículo 13 de 1 Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos aproveitar essa afirmação de Paulo aqui no versículo para fecharmos com chave de ouro mais esse estudo. Vamos direto na fonte. Lembram do cara chamado Jesus? Mateus 22, versículos 37 a 39. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, será que o ensino de Paulo está alinhado com o de Jesus?
Observem que Paulo e Jesus dizem que o maior dom, o mais importante, é o amor, certo? E para você, o que é mais importante? Dons espirituais, usos e costumes, constituições internas, doutrinas, regras, blá, 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 blá. As pessoas saem das igrejas, não porque querem se afastar de Deus, mas porque não suportam a hipocrisia e a falta de amor. Acorda, povo de Deus, leia a Bíblia, busque o conhecimento e a sabedoria que somente Deus nos dá, e de graça. Parem de perder tempo com essas coisas superficiais e mundanas. Parem de distorcer e perverter a igreja e a palavra de Deus. Vou deixar aqui mais 2 trechinhos do evangelho desse cara, o tal de Jesus. Conhece Jesus? É esse cara. Mateus 7, 21, 23. Presta atenção. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha os dons espirituais aí. E em teu nome não expelimos demônio? Olha como são poderosos. E em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente. Quem que dirá? Jesus. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E um segundo versículo para encerrar. Lucas 21, 32 e 33. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras permanecerão, as palavras de Jesus permanecerão. Que tudo seja feito para a honra e glória do meu Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.